Estamos voltando, tá bom? Dando continuidade ao nosso segundo momento de aula. Diga, Cleiton. Por que aqui nessa aula, quando vai ativar o áudio aqui no negócio, quando entra, tá diferente das outras aulas, aparece discar ou ligar pela internet? Não faço ideia. Não faço ideia. Aí, quando eu entro, eu fico com uma dúvida assim, se é discar ou entrar pela internet. Não, nenhuma das duas. Você entra e espera o seu áudio ser aberto. Como é que você... Como é que você está abrindo o áudio? Eu coloquei qualquer uma das duas alternativas. Ah, tudo bem. E aí? Só para eu falar aqui mesmo. Não sei porquê, tá? Não sei te explicar o porquê, não. No meu nunca apareceu isso. Até porque o meu eu tô olhando pelo computador. Tá? Eu sempre abro pelo computador, que é mais fácil para trabalhar com vocês. Não sei dizer como é a questão aí do celular. Mas alguém tá tendo essa dificuldade de abrir o áudio? Não. Não, né? Tudo bem. É que quando você começa, tem um afis para você conectar o áudio. Sim, no meu também. No meu também tem. Só que o meu tava diferente, tava... O meu é de vídeo, tem um negócio para ligar vídeo ou não. Tudo bem. O meu também. Certo. Tá bom. Eu vou novamente, eu espero aqui uns 2 minutos, ver se o pessoal chega, né? Eu acho que tá faltando umas 3 pessoas que estavam conosco agora há pouco. Ô, tio. Oi. Eu acho que a maioria gostam da sua aula. Eu espero que sim, tá? Eu tô feito aqui, eu tô comparando o tio. Eu gosto. O tio. Cálculo de matemática foi 15, aí diminuiu para 2, foi para 14. Mas a questão do número de pessoas na aula não significa exatamente gostar ou não gostar da aula, tá? Existem vários fatores que influenciam esse número de pessoas na aula. E muitos desses fatores estão ligados às condições vamos dizer assim, se você está tendo internet em casa, bom? Se você conseguiu acessar a sala no horário, se não teve travamento, tá? Não tem exatamente a ver com se você gosta ou não da aula, tá bom? Logicamente, tem alguns que não entram porque não querem assistir a aula, né? Aí a gente respeita nesse sentido. Mas boa parte dos que não estão conseguindo entrar, muitas vezes por conta de condições, né? Não teve condição no dia de entrar e, infelizmente, não conseguiu entrar na aula, na sala. Porque não quer. Não, eu digo porque não é porque não quer, porque às vezes a gente não tem condição no momento, né? Por exemplo, quem está olhando pelo celular. A maioria não quer assistir a aula. Bom, Emílio? Não sei. Eu sei que boa parte das pessoas que não entram, muitas vezes, não é porque não quer. É porque ele teve algum problema no dia, né? Mas o que a gente pede? É que a gente faça um esforço para estar nas aulas, a gente acompanhar as aulas, fazer as atividades que o professor tem enviado pelos mapas, tá bom? Porque fazendo isso, a gente vai fazer uma boa avaliação, vai ficar tranquilo na hora da avaliação, tudo bem? A gente vai aprender também, né, que é o mais importante do que a avaliação,
do que a aula em si, é a gente aprender, conhecer coisas novas, aprender um pouco de nós, do mundo, tá? Então, são coisas que nos enriquece a cada dia, né? Quando nós paramos um momento da nossa vida para aprender, para conhecer, certo? Eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês, aqui onde a gente estava, tá certo? Tudo bem. Então, no momento que eu parei, né, nós estávamos falando sobre as divisões da história da civilização grega. Então, a gente viu que os gregos, ou pelo menos a história dos gregos, ela está dividida em 5 períodos, né? Pelo menos da Grécia Antiga, tá? Os gregos antigos. Então, que períodos são esses? A gente tem esse período chamado pré-homérico, que também é chamado de período micênico. É o período que vai de 2.000 anos a 1.200 anos antes de Cristo. Esse é o período, por exemplo, da construção ou da chegada dos aqueus à região da Península Balcânica, tá? E aí os aqueus entram em contato, por exemplo, com os povos minoicos, o povo minoico, né, o povo de Creta, e aí eles vão incorporar muitas das características desse povo, tá? É o período, por exemplo, dos palácios, é o período da escrita, né, da escrita hieróglifa, né, na Grécia Antiga. Depois a gente tem um período homérico. Esse período homérico ele vai de 1.200 anos a 800 anos antes de Cristo, ou seja, do século XII ao século VIII antes de Cristo. Esse é o período, gente, da invasão dos dórios na região, tá? E da destruição do que a gente pode chamar de civilização micênica, que é a civilização construída pelos aqueus. A gente tem também o período arcaico, que é de 800 a 500 anos, ou seja, do século VIII ao século V a.C., e esse é o período da formação das polis gregas, tá bom? Digamos assim. É o período onde a gente vai ter a complexificação, né, vamos dizer assim, da civilização grega. De comunidades cooperativas, eles passam a viver em grandes cidades. E o período clássico, que é o período de apogeu, vamos dizer assim, de maior grandeza e, vamos dizer assim, de maior esplendor da cultura grega, é o período clássico, século V ao século IV, né? O século IV, basicamente, que é o período que vai de 500 anos antes de Cristo até 338 antes de Cristo. E aí vem um período de declínio da civilização grega, que é o período helenístico, quando as cidades gregas elas vão ser dominadas pela Macedônia, né, pelo Alexandre, né, Alexandre o Grande, e aí vão ser dominadas. E, ao mesmo tempo que elas são dominadas, a sua cultura ela é espalhada por todo aquele mundo, o mundo conhecido, né? Então, é o período helenístico, que vai de 338 a 145 a.C., certo? A gente divide, assim, a história do mundo grego. Essas divisões históricas, elas servem muito mais como balizas, tá? Logicamente, os gregos, eles não tinham essas divisões, eles não se pensavam dentro dessas divisões aqui. Essas divisões, elas foram construídas por historiadores do Ocidente, né, europeus, já no período, vamos dizer assim, no período moderno, né, e eles vão construir isso aqui, né, para a gente ter um pouco de noção, né, dessas rupturas, dessas mudanças e continuidades dentro da civilização grega, tá bom? É só para a gente acompanhar as mudanças, as transformações no mundo grego, tá? Só para isso que serve essas balizas aí, tá bom? Dando continuidade, então, eu falei do período micênico, né? O período micênico, ele é caracterizado pela migração dos povos aqueus, os micênicos, à região da Península Balcânica. Tá?
Aqui havia, por exemplo, a utilização de registros escritos. Eles construíam palácios e templos grandiosos, como a gente pode ver aqui nessas ruínas da cidade de Micenas, não é? As cidades, elas eram fortificadas, tá bom? Havia um intenso comércio na região, porque era uma das principais características, né? A principal atividade comercial dos aqueus aí era o comércio marítimo. E a gente tinha uma centralização monárquica, porque havia um rei que centralizava, né? Nesse período micênico. O que levou ao fim dos povos micênicos, ou pelo menos a civilização micênica? São alguns desastres naturais que vão coincidir com a invasão dória. E aí a gente vai ter essas duas situações aí no mesmo período que leva, né, à destruição da civilização micênica. É muito parecido se a gente pensar, por exemplo, nos povos maias, né? Eles tiveram vários desastres naturais e quando travou. Travei? Travou. Agora voltou. Voltou, né? É porque minha conexão ficou estável, tá? Melhorou? Tio? Oi? Tio. Tô aqui. Ah, tá. Estão me ouvindo? Sim. Certo. Então, olha só. Essas aqui são algumas características, né, dos povos ou do povo micênico, tá? Como eu estava dizendo para vocês, estão me ouvindo ainda? Sim. Sim, beleza. Como eu disse para vocês, o desaparecimento da civilização micênica é muito parecido com o desaparecimento da civilização maia aqui na América. Ou seja, desastres naturais associados à invasão de um povo dominador, nesse sentido. Tá? No caso dos maias, a gente tem desastres naturais com a invasão dos espanhóis. No caso do povo micênico, a gente tem desastres naturais com a invasão dos dórios, tá? Com a invasão do povo dório, chamado dório, que é um povo indo-europeu que vem habitar essa região aí no período homérico, tá bom? Então, isso vai levar ao declínio aí da civilização micênica. Essa era uma civilização muito rica, no sentido assim, de cultura, tá? Era uma civilização palaciana, por exemplo, né? Existiam palácios, existiam construções grandiosas, né, dentro dessa civilização. Tudo isso vai ser destruído, né, por esses desastres, mas também pela invasão dos dórios. E aí a gente vai ter um certo declínio aí vamos dizer assim, na cultura grega, né? Porque os dórios, eles não têm esse refinamento, eles não eram povos refinados no sentido de construir grandes templos, de ter uma arte pomposa como tinham os micênicos. Então, quando os dórios invadem, é meio que a cultura, né, perde muito, na verdade, a cultura nesse sentido, tá? Porque eles vão se organizar de outra forma, certo? Deixa eu passar aqui para vocês, tá? Uma coisa que é interessante a gente falar, que por volta aí do período micênico, entre o período micênico e homérico, acontece o que a gente chama de Guerra de Troia, que vocês já ouviram bastante falar, né? Da ideia do cavalo de Troia, por exemplo, né? A Guerra de Troia, ela foi um conflito dos aqueus contra os troianos, né? Alguns historiadores pensam que foram contra os hititas. Esses troianos, na verdade, seriam os hititas, que estavam na região da Ásia Menor, por volta do século de 1400 a 1200 a.C., tá? Seria mais ou menos esse período aí da Guerra de Troia, ou seja, no período micênico, tá bom? Então, seria um conflito, né, que ocorreu principalmente por conta vamos dizer assim, de disputas comerciais em torno da dominação do Mediterrâneo, da dominação comercial no Mediterrâneo. Então, esse conflito ele está muito mais ligado a você tentar dominar comercialmente o Mediterrâneo, as rotas comerciais do Mediterrâneo, do que exatamente por Helena, né? Por conta do amor
de Paris a Helena e a disputa entre Paris e Menelaus, né, em relação dessa figura que é a Helena, né, a mulher de Menelaus, tá bom? Então a gente tem aqui essa ideia, tá? Essa guerra, ela vai ser bastante difundida, ou pelo menos propagada para a gente, a partir dos registros de Homero, tá? Ele vai construir alguns poemas que a gente chama de Ilíada e outro de Odisseia, né? Onde essa guerra ela vai ser construída aí, tá certo? A gente, como eu disse para vocês, né? Essas histórias, elas têm essa característica mitológica, né? De coisas fantásticas que vão ocorrendo no período, né? Por exemplo, se vocês tiverem a curiosidade de ler a Odisseia, né? E a Odisseia hoje ela está, você pode baixar, você pode comprar a história em quadrinho, ilustrada, tá bom? Vocês vão ver como é fantástico a história, a narrativa criada por Homero. Você tem os deuses, os monstros, desastres, vendavais, coisas assim fenomenais que ele coloca na narrativa, né? E muito daquilo faz parte da mitologia dos próprios gregos, tá bom? Então, por exemplo, lembra quando a gente estava falando do mito do Minotauro, tá bom? O mito do Minotauro, ele escondia algo que estava relacionado com um conflito, né? Entre os povos micênicos e os povos minoicos, né? Os cretenses. Por que não pensar, por exemplo, que a narrativa da Guerra de Troia também não esteja relacionada a um conflito entre os troianos, os hititas, ou como queiram, né, os hititas, e os aqueus, que eram os gregos da época. Mas que a Helena, nesse sentido, não seja exatamente uma mulher, mas seja aquela região, né, da Grande Hélade, tá? Então, a gente pode pegar a figura de Helena como representativo da disputa do comércio marítimo na região da Hélade, tá bom? Então, são coisas que a gente pode analisar por meio dessas narrativas e chegar a um fundo de verdade que muitas vezes a narrativa poética esconde. Tudo bem? Deu para compreender essa parte do que eu estou falando? Então, por exemplo, na aula que nós estávamos trabalhando a ideia de que o mito do Minotauro tinha a ver com um governo autoritário e centralizador, que era o governo de Minos, e a tomada, né, vamos dizer assim, a tomada daquela região pelos micênicos, que era representado por Teseu, que é o responsável por matar o Minotauro. A gente viu aí, por meio do mito, um fundo de verdade, né? Aqui também, não pensando o mito como mentira, tá? Mas como algo que, vamos dizer assim, alegoriza, né? Traz um pouco de mistério para a narrativa, né? No caso aqui da Guerra de Troia, né? A Ilíada, que é contada por Homero, né? A gente pode pensar que esse conflito ele não foi por conta da esposa de Menelau, chamada Helena, mas foi por conta da dominação comercial na região. E aí Helena, ela simboliza não só esse amor, né, dos gregos, mas também o amor pela própria Hélade. A Helena ela pode simbolizar a própria Hélade, que era a região onde os gregos viviam, né? Então, as disputas comerciais ali no entorno da Hélade, tá bom? Então, a gente pode pensar a narrativa de Homero por essa perspectiva, tá bom? Esse aqui é o famoso cavalo de Troia, tá? Segundo o que conta Homero na Ilíada, havia o conflito, né, entre gregos e troianos, ele se dava há muito tempo, né? Fazia 10 anos que eles estavam guerreando. E os gregos não conseguiam adentrar as fortificações das cidades de Troia. Eles não conseguiam adentrar Troia. Então, muitas pessoas já tinham morrido na batalha.
E os gregos não viam, né, possibilidade de vencer aquele conflito, a não ser que eles montassem uma estratégia, né? E a estratégia foi montada por Ulisses, que é um dos guerreiros aqueus que estão aí nesse conflito, né? Então ele tem a ideia de fazer o seguinte: ele constrói um cavalo de madeira, né? E coloca guerreiros dentro do cavalo. E aí ele deixa esse cavalo na frente da cidade de Troia. Os troianos olharam o cavalo e, ao mesmo tempo, viram as embarcações dos aqueus indo embora, né? Então, eles pensaram, os gregos desistiram da guerra. Então, nós vencemos. E aí, os gregos, para reconhecer a nossa vitória, nos deu esse presente, que é o cavalo. Então, alegres, eles levaram o cavalo para dentro da cidade e fecharam os portões. Nesse dia, eles beberam, se esbaldaram, né? Ficaram bêbados pela cidade. Quando foi à noite, os navios voltaram, os guerreiros saíram de dentro da barriga do cavalo, né? Abriram os portões da cidade e já vi essa história. Né? E os guerreiros de fora entram. Pois é, no filme A Guerra de Troia, essa história é bem contada, né? Estou contando aqui rapidinho para vocês. Então, os guerreiros voltam, né? Dos seus barcos, e aí os que estão dentro da cidade, né? Dentro da barriga do cavalo, saem, abrem os portões, e aí entra todo mundo. E aí, quando eles entram, eles pegam os cidadãos de Troia, né? E destrói Troia. Né? Então, foi assim que os aqueus conseguiram vencer os troianos, né? A partir dessa estratégia de Ulisses, né? Que também é chamado de Odisseu, no livro A Odisseia, tá bom? Que conta um pouco sobre a Guerra de Troia, mas principalmente sobre a volta de Ulisses para sua casa, numa ilha chamada Ítaca, ou Itaca. Né? Essa ilha nunca foi achada, na verdade, no mapa, e tem pouca ideia do que seria essa ilha de Ítaca, tá bom? Então, aqui é uma das histórias, né? A Guerra de Troia, certo? E aí a gente tem essa representação aqui do Giovanni Domenico, falando um pouco sobre, representando como teria sido a entrada do cavalo de Troia na cidade. Tá? Bom, essa história, né, do cavalo de Troia, ela vai servir para a gente construir expressões do nosso dia a dia, né? Por exemplo, quem ganha um presente ruim, que é o cavalo, no caso ali, né? Um presente ruim, foi um presente que levou a destruição de Troia. Esse cavalo, né, que é um presente ruim, passou a ser denominado no Ocidente como presente de grego, né? Ou seja, um presente ruim, misterioso, assombroso, tá bom? Esse seria o presente de grego. A ideia da Guerra de Troia também deu para a gente a expressão cavalo de Troia. Cavalo de Troia é um vírus digital, né? Que quando se instala no computador, ele sai fazendo e destruindo o computador, tá bom? Então, a gente usa essa expressão cavalo de Troia para nomear um vírus que adentra o computador, celular, aparelhos digitais. Expressão minha era o nome de uma novela? Cavalo de Troia, não lembro. Não lembro nenhuma novela com esse nome. Se tem, não assisti. Cavalo de Troia, não lembro. Tá? Depois, se você achar, você traz pra gente, mas eu não lembro. Então, o nome Cavalo de Troia e presente de grego, eles remetem, nessas duas expressões, remetem aí àquela guerra, né, entre gregos e troianos. Outra expressão que nós usamos é essa, né, quando alguém não agrada, né, isso assim, ele não agradou ou ele agradou a gregos e troianos, né? Então, uma pessoa que agrada a gregos e troianos é uma pessoa benquista, é uma pessoa que é bem vista, né, dentro de uma comunidade. Aí a gente diz que ela agradou gregos e troianos, certo? Bom, aí a gente chega no período homérico. O período homérico é justamente o período da vivência de Homero, onde Homero viveu. E é Homero que vai contar essas histórias aí do cavalo de Troia, tá bom? Então,
muito do que a gente sabe nesse período é graças ao Homero, tá? O Homero, ele vai ser responsável, como eu disse para vocês, por construir aqui, ou por escrever, né, os poemas que estão aí nesses dois livros, né? A Ilíada e a Odisseia. Eu recomendo, tá? A leitura, quem quiser ou pesquisar, tentar baixar na internet, ou mesmo quem quiser comprar, são livros interessantíssimos para a gente entender um pouco sobre a vida dos gregos. Esse aqui, eu li ele quando eu era criança, a versão ilustrada dele. Eu li esse livro umas 12 vezes. Tá? Era meu livro favorito de leitura quando eu era criança. Tá bom? A história de Ulisses. Tá? Sou muito fã desse livro aqui. Tá bom? E essa aqui é uma estátua de Homero. Tá? Eu botei aqui uma ilustração, né? Que graças aos seus escritos, nós sabemos muito sobre esse período. Tá? O período da vida dos gregos aí no século VIII. Tá bom? Passando aqui a gente tem o domínio dos dórios, né? É no período que a gente chama de período... Oi. O que aconteceu? Travou? Travou para mim. Mas você tá me ouvindo? Tô. Antes não tá. Deve ser a internet. Travou para alguém mais? Não, né? Não. Então, é para você, João. Só você que travou aí, tá bom? Então, aqui, gente, é uma ilustração, né? Essa imagem aqui é uma ilustração que mostra um pouco sobre a característica do povo dório, que é ser guerreiro. O povo dório é um povo guerreiro e, por isso, eles conseguiram dominar os micênicos, tá? E aí, com a dominação dória, aqui no período homérico, a gente vai ter o desaparecimento da escrita e o estabelecimento de guenos, que eram comunidades cooperativas que viviam nas regiões férteis da Península Balcânica e do litoral do Mediterrâneo, tá bom? Essa civilização, ou esse povo, e como ele era um povo guerreiro, ele não era muito ligado às questões de arte, né? Portanto, a gente vai pensar que nesse período houve um declínio na arte e na cultura grega, tá certo? Então, aqui a gente tem essa ilustração aqui dos guerreiros gregos, né? Que são descendentes dos dórios, tá bom? E aí, a gente vai ver um pouco sobre a organização social dos guenos que os dórios vão implementar a partir de então, tá bom? Então, os guenos, eles eram constituídos, né? De clãs familiares, né? Que eram comunidades cooperativas. Oi. Se eu estiver olhando para frente, é porque o meu celular está meio que conectado na televisão. Tudo bem. Então, continuando. Eram comunidades constituídas de clãs familiares, né? Que utilizavam dos recursos de forma coletiva, os recursos materiais, tá? Da agricultura, por exemplo. Eles viviam da agricultura, os dórios eles vão viver principalmente da terra, né? Por isso que a gente diz que era uma sociedade agrária, mas ao mesmo tempo era uma sociedade guerreira. E eles eram chefiados por um ancião que era chamado pater, ou pater familia, né? Ele era considerado o líder, né, da localidade, ou seja, daquele pequeno clã ali. Aqui a gente tem uma representação do que seria aí o pater familia, tá? Ele seria o chefe aqui, né, dos seus agregados familiares. Oi. Ô, tio, o que é quinter? Eu acho que é espécie de descendente, tem a ver com descendente. Não, aqui, ó, na segunda. Pois é, kinder, né? Se você pensar aqui, ó, aqui tá o pater família, provavelmente isso aqui é a esposa dele, né? Aqui deve ser filhos, ó, filho, e aqui pode ser netos, né? De certa forma são o que a gente chama de agregados, né? Dentro dessa família. Esses aqui são os slaves, são os escravos. Nossa. Tá bom? São os escravos. Então, existiam escravos aqui
entre os dórios. Geralmente os escravos nessa época são os dominados por outros povos. São aqueles que são dominados, tá bom? O que mais? A unidade social de produção. Como era essa unidade social de produção? A gente tem aqui a figura do oikos. O oikos significa casa. Então, é como se fosse a grande casa dos dórios, né? Nesse sentido. Então, aqui a gente vai ver que esse oikos, essa casa, ele tinha duas formas da gente pensar ele, tá? Ele era uma unidade produtiva, porque ele reunia atividades do pastoreio, da agricultura, do artesanato, bens materiais como gado e terra, e ao mesmo tempo ele era uma unidade social, porque compreendia, além da família do chefe, dependentes e escravos, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui, ó, esses aqui são familiares do pater, família. Esses aqui são dependentes dele. E esses aqui são os escravos, tá bom? Essa aqui é a grande casa, é como se fosse a casa, né? Aqui o clã, o pequeno clã do pater família, tá? Então a gente vai ver aqui, né, o que mantinha essa unidade produtiva, que era a agricultura e o pastoreio, e a unidade social eram as relações familiares que ele mantinha, né, com essas pessoas aqui, tá certo? E ele era o chefe, muitas vezes ele tinha poder de vida e de morte sobre essas pessoas, tá bom? Então essa é a figura do oikos aí, que era a grande casa. A gente vai ver isso aqui no próximo ano, quando nós estivermos falando, vocês vão ver alguma coisa parecida com isso, quando nós estivermos falando do engenho de cana-de-açúcar no Brasil colonial. Tá? A gente vai ver que o engenho de açúcar ele era também uma unidade produtiva e uma unidade social. Tá? Muito parecida com o oikos nesse sentido, de ser uma unidade produtiva e uma unidade social. Tá bom? É como se a gente pensar numa grande fazenda. Numa grande fazenda não existe só o pastoreio, a agricultura. Às vezes existe uma capela, existe a casa, por exemplo, dos trabalhadores, tá bom? Existe algumas festividades nessa fazenda, certo? Então, é como se fosse uma unidade social e, ao mesmo tempo, uma unidade produtiva, tá bom? Esse era o oikos. O oikos, ele estava dentro do clã, né? E ele também estava dentro do genus, tá? O genus era constituído de vários clãs. E os clãs eram a união de vários oikos, tá bom? Era assim que se constituía assim, essas primeiras organizações dos dórios aí no período homérico, tá bom? Mas aí algumas mudanças vão ocorrer, porque os genus eles vão começar a crescer, né? A população vai começar a aumentar, e isso vai fazer com que esses genus comecem a se transformar em tribos, e essas tribos elas passam a formar as polis gregas, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, que começou um processo de enriquecimento e acúmulo de poder por parte de alguns membros mais próximos do pater família. Esses membros, com esse poder e riqueza, ao longo do tempo, eles vão ser considerados os melhores da região, e aí eles vão ser chamados de aristói. É como se fosse uma pequena nobreza, nesse sentido. No caso, nem nobreza, mas a melhor palavra seria aristocracia, tá? O aristói é o melhor, né? E a aristocracia é o governo dos melhores, tá bom? Então, daí vem a palavra aristocracia. Os aristói eram os melhores da região, porque eles tinham mais poder e mais riqueza. Eles tinham herdado isso do paterfamílias, tá? E aí os aristóis, eles vão passar esse poder e essa riqueza aos seus descendentes, formando, né, pequenas aristocracias tribais aí. E aí é dessas aristocracias que a gente vai ver o surgimento das polis gregas, tá bom? E aí a gente vai ter uma transformação. Os genus, que eram comunidades baseadas no corporativismo, vão passar agora a ser sociedades complexas, sociedades, né, que vão construir cidades aí. E aí a gente vai ter a formação das cidades gregas, tá bom? As polis gregas, certo? Bom, e aí com as polis gregas a gente vem o surgimento do período arcaico, né, que é o estabelecimento, por exemplo, das polis. A gente viu que as polis elas eram independentes e autônomas.
que elas eram centros econômicos e culturais, isso a gente viu já na aula passada, né? E que elas eram constituídas de áreas urbanas com arredores rurais, certo? A gente pode ver isso aqui, ó, nessa imagem, certo? Olha só, aqui é a polis grega vista de um ângulo maior, tá bom? Um ângulo, uma representação do alto. A gente pode ver aqui, né, a cidade no centro, né, com os principais aqui monumentos, né, e instituições. Aqui a gente tem a cidade em si, as casas e outros edifícios, edificações, e aqui a parte mais agrícola, a área rural com algumas outras cidades se formando aqui ao redor, certo? E o porto? O porto, né? E o porto aqui desse lado, que é por onde eles faziam comércio, tá bom? Aqui nas polis gregas. A gente tem essa outra imagem aqui, né, que ela mostra uma planta dessa mesma cidade, que é a cidade de Atenas, né? Que a gente, por exemplo, tem o templo de Atenas, né? Que é esse aqui, ó, o templo de Atenas, tá? A gente tem aqui o Popileu, que é o pórtico de acesso ao alto da colina. Deixa eu ver o 2. Esse aqui, ó, Propileu, ó, que você entra pela escada, né? A Pinacoteca, Galeria de Arte. Terceiro, Galeria de Arte, essa aqui. Aqui a gente tem a Estátua de Atenas, ó, tá vendo? Quarto, a Estátua de Atenas, certo? Aqui o Eritreu, que é o primeiro santuário de Atenas, o quinto, esse aqui. E o sexto é o Paternon, que era o templo em honra a Atenas, certo? Então perceba, na cidade de Atenas você tem 3 ou 4 monumentos em homenagem a ela. Eu acho que é 3. Ó. O templo, que é esse aqui, o 1, né? A estátua de Atenas, bem aqui no meio, de Atena, na verdade. O primeiro santuário de Atena, o quinto, esse aqui, e o Paternon. São 4 edifícios só em homenagem à deusa Atena. Por isso que ela era a patrona da cidade. A cidade foi construída e deu-se o nome Atena a ela em homenagem à deusa Atena, certo? Então, aqui um pouco sobre essa construção das cidades gregas. Então, a gente viu, né, que essas polis, né, elas vão ser, vamos dizer assim, elas vão ser o centro, né, dessa região a partir de então, tá? E a partir das polis gregas, da construção dessas polis, a gente vai ter, no caso, vamos dizer assim, o florescimento, né, das cidades gregas. A gente vai ter o auge das cidades gregas nesse sentido. Tudo bem, gente? Deu para compreender um pouco sobre a história dos gregos? Quando a reunião acabar, a gente vai voltar? A gente volta, tá? Só para a gente finalizar nossas discussões e dar um tchau, tá bom? Viu o que tá faltando aí? Oi. Mas não acaba, não é 10 horas e já são 9h59? A gente acaba sempre às 10h10, tá? A gente sempre volta para fazer algumas recomendações finais, tudo bem? Tá bom. Pelo menos assim a gente tem feito, tá bom? Então, quando eu acabar o nosso horário, aí vocês voltem, tá? Porque aí é o momento que eu faço o print final para ver quem estava na aula até o fim, tá bom? E para ver também o que vocês conseguiram compreender disso que a gente tem trabalhado, o que mais chamou a atenção, se fizeram as atividades, certo? Compreendeu? Tá. Então, até aqui, alguém gostaria de fazer algum apontamento, algo que achou interessante? Eu cheguei a pensar. Oi? O Homero falou 2 livros sobre 2 guerras, é? Não, ele criou ele tem 2 obras, que são 2 poemas gigantescos, tá? E nesses poemas, ele falou da guerra de Troia. Só que no primeiro, a Ilíada, ele fala da guerra em si. Na Odisseia, ele fala um pouco da volta de Ulisses para sua casa, para o seu reino. Ulisses, ele é o construtor do cavalo de Troia.
Enquanto a Ilíada ela tem como ponto principal a guerra em si, a guerra de Troia, a Odisseia ela fala sobre a volta de Ulisses.